Animação com fundo violeta, uma flor e borboleta. Inclusão. Depois de 200 anos de independência, que ainda estejamos nos primórdios do século XXI, tentando lutar contra todas as formas de exclusão que sempre nos caracterizaram. Guerra da Independência, Bahia, 1822 a 1823. São exibidas diversas obras sobre a independência. Dom Pedro está em cima de um cavalo, as pessoas estão ao redor. Aqui são exibidos os retratos de Dom Pedro. A independência do Brasil de Portugal, formalmente declarada em 7 de setembro de 1822, não representou o começo da redenção para a imensa maioria dos nossos habitantes. Passados 2 séculos, mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, homossexuais e outras minorias seguem sendo vítimas de violência, preconceitos e perseguições. O professor e historiador Antônio Barbosa vai nos conduzir no programa de hoje em uma viagem pelo tempo para entendermos o que significam, do ponto de vista da inclusão, os 200 anos de independência do Brasil. Animação com fundo violeta, uma flor e uma borboleta. Inclusão. O Brasil, de uma forma geral, Barbosa, vai apresentar por volta de 1822 uma situação parecida com aquela que vigorou em todo o período colonial. É uma sociedade profundamente ruralizada, até porque a economia estava fundamentada na terra, com uma população, se comparada com a de hoje, absolutamente reduzida e esparsa pelo território brasileiro. No caso da inclusão, historicamente o Brasil é uma sociedade excludente. Dói dizer isso, depois de 500 anos de inserção do Brasil no mundo, depois de 200 anos de independência, que ainda estejamos nos primórdios do século XXI, tentando lutar contra todas as formas de exclusão que sempre nos caracterizaram. Uma exclusão que se manifesta na política, na sociedade, nas relações sociais, nas relações econômicas, educacionais e até culturais. A escravatura e o preconceito perduram até hoje? Perfeitamente. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a abolição da escravatura, da maneira como foi feita, não altera substancialmente o quadro. Ou seja, a partir do 13 de maio de 1888, os descendentes de africanos escravizados se tornaram, teoricamente, homens livres, mas não foram, em hipótese alguma, incorporados à cidadania. Esse é o problema, e isso persistiu durante todo o período republicano. Em que condições históricas e sociais a população negra vivia na época da proclamação da independência do Brasil, em 1822? Reportagem Jussara Rezende. Bem, aí você pode considerar, né, que já havia alguns anos da escravidão. Manuel Neres, então, Núcleo de Estudos esse processo Afro-Brasileiros. aí de exploração, de exclusão, era muito vivo, mas à medida que isso acontecia, também os próprios negros criavam algumas situações de enfrentamento disso. Então você tinha, paralelo ao sistema escravista, você tinha também os movimentos de libertação negra. Então tinha o processo quilombola, por exemplo, tinha os movimentos urbanos. Assim, de uma certa forma, né, eu poderia dizer que a Lei Áurea, sim, trouxe elementos objetivos, porque foi a primeira vez que o Estado proibiu. Então, proibiu de uma forma sistemática a escravidão como a existência no país. Atualmente, o racismo é tratado como crime inafiançável e imprescritível, fruto de uma lei proposta pelo ex-deputado federal Caô. Eu diria que cada um desses elementos, como se diz, é um tijolo, né? Além digamos, de um combate objetivo ao racismo, né, como uma proibição legal, uma proibição institucional, etc., você também tem outros elementos aí, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial foi um elemento importante, né? A lei de cotas, por exemplo. Então, esses elementos eles vão fortalecendo uma estrutura de transformação social. A câmera exibe uma casa com faixa pendurada, quilombo de Morro Alto, regularização de nossas terras.
câmera exibe uma mulher preparando um café. Os quilombos, sim, são estruturas negras, estrutura de cultura, de resistência, de conhecimento, mas também de outras pessoas. É um modelo que, sem dúvida, a sociedade pode utilizar para um avanço, né? Um avanço em vários sentidos. Talvez aí que a gente pode falar de progresso. Não um progresso que destrói, mas um progresso que transforma valores. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Senador Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul, e-mail sem nenhum tipo de política pública em pleno século XXI. Acredito eu que temos muito a refletir e agir na celebração do bicentenário do Brasil. Um marco no combate à escravidão dos negros, podem crer, foi o Estatuto da Igualdade Racial, não por ser de minha autoria, ele já está há décadas aí. Ele tem sido o farol da liberdade e do combate ao racismo e ao preconceito no Brasil. Nele, temos muita coisa a ser regulamentada ainda, para que ele seja plenamente aplicado como um instrumento de políticas afirmativas de liberdade, fraternidade e de solidariedade. E o atendimento ao menor, isso existia nessa época? Na colônia nem pensar, no Império também não. É na República que começam a surgir movimentos tímidos no sentido de proteger esse menor ou desvalido ou esse menor mais vulnerável. Nesse sentido, talvez mais do que a ação do Estado, aconteceu entre nós algo que na Europa vinha desde a Idade Média. As instituições religiosas, e aqui eu falo basicamente da Igreja Católica, Antônio com seus Barbosa, mosteiros, com ex-secretário seus conventos, executivo com do MEC, seus seminários, professor e historiador, procurando abrigar essa infância exposta. Historicamente marcado pela violência e o desrespeito aos direitos, o Brasil só começou realmente a despertar para a proteção das minorias com a Constituição de 1988, que trouxe os princípios de igualdade e de respeito à dignidade humana. A população LGBTQIA+, é um dos grupos que mais tem sofrido perseguições e preconceitos, sendo inclusive vítimas de assassinato. O movimento em defesa da vida dessas pessoas tem conseguido importantes vitórias. Chegamos nesses 200 anos de independência do Brasil com muitas coisas para comemorar. O Elton Trindade, coordenador do depois da movimento independência, Brasília Orgulho. em 1830, o sexo entre pessoas do mesmo gênero foi descriminalizado no Brasil. Então foi um marco. Isso pouco tempo depois da independência. Outro grande marco nessa caminhada, demorou bastante, mas em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil tirou a homossexualidade do rol de doenças. Outra conquista fundamental, 5 anos antes que o mundo fizesse. O Brasil foi pioneiro. Nesses 200 anos, a gente comemora agora, em 2022, o Brasil é simplesmente o segundo país do mundo no ranking mundial de direitos. A gente é exemplo em direitos LGBTs no mundo. Hoje no Brasil, o reconhecimento do casamento, a adoção, doação de sangue é permitida, a homofobia, a discriminação contra pessoas LGBTs é crime. Então a gente tem muitas conquistas. Então é uma celebração que a gente tem em 2022 chegar nessa caminhada e constatar quanto o Brasil caminhou. Demorou bastante para acontecer, mas quando aconteceu, isso tem mais ou menos uma grande intensidade legal nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Então a gente pode chamar de revolução arco-íris. O desafio hoje é efetivar todas as leis que conquistamos. Durante muito tempo, o movimento LGBT, a comunidade LGBT do Brasil lutou por direitos, a gente conquistou esses direitos, está na legislação, está isso posto para a sociedade e agora é efetivá-los e também avançar na questão da assistência social para pessoas de baixa renda e situação de maior vulnerabilidade. E a evolução dos direitos da mulher? Como é que o senhor vê? Pois é.
Aconteceu com a mulher no Brasil algo muito similar Antônio Barbosa, à posição de subalternidade do MEC, professor da mulher na história historiador. mundial. Isso vem desde a antiguidade. No Brasil colônia, isso se consolidou, isso se cristalizou e não foi alterado a partir do momento em que o Brasil se torna independente. É no século XX e, portanto, já no período republicano, que nós vamos ouvir vozes se levantando para exigir que essa posição subalterna da mulher fosse alterada. Na independência, isso ficou claríssimo. Em primeiro lugar, uma figura que foi praticamente apagada da historiografia e que só agora está emergindo, que é a princesa Leopoldina. Ela era regente quando Dom Pedro estava visitando províncias, sobretudo a de São Paulo, e é ela que recebe as decisões do parlamento português recolonizando o Brasil. Não há outro termo para definir as ordens que vinham de Lisboa. E é ela, ao lado de Zé Bonifácio, quem toma a decisão. Se é assim, vamos proclamar a independência. A Bahia comemora o dia 2 de julho como a sua festa nacional, a sua data nacional. Bem, falar em festa na Bahia é redundância, mas o 2 de julho é um feriado extraordinário para os baianos. Por quê? A independência foi proclamada no 7 de setembro de 1822. As tropas portuguesas na Bahia reagiram e não aceitaram a independência. Começa a guerra. Só no dia 2 de julho do ano seguinte, portanto quase um ano depois, 1823, é que os baianos conseguiram expulsar as tropas portuguesas do Recôncavo. E aí sobressaem duas mulheres. A Sora Angélica, que se colocou à frente do convento que ela dirigia para impedir a entrada das tropas portuguesas e vai ser assassinada. Maria Quitéria, movida certamente por um senso que hoje nós chamaríamos de patriótico, vai se vestir de homem para incorporar as tropas brasileiras na luta contra os portugueses. É muito interessante a gente analisar todo o histórico do papel da mulher Bessa, desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Do Fórum de Mulheres do Naquela Mercosul. época, o papel jurídico da mulher era de subalternidade e subserviência ao seu senhor e dono, que era o homem, né? Então o homem tinha direito de vida e muitas vezes até de morte sobre a vida dessa mulher. Olha, nós temos um histórico, uma evolução de leis que chegamos aonde nós estamos, ainda numa situação difícil, mas porém com grandes avanços. Nós temos aí, em 1962, curiosamente no dia 27 de agosto, no dia do meu aniversário, foi promulgado o Estatuto da Mulher Casada. Esse Estatuto da Mulher Casada, ele veio contrapor ao Código Civil de 1916, que dizia que nós mulheres tínhamos que pedir autorização para os nossos maridos para trabalharmos fora de casa. Nós não tínhamos direito à herança e também o Código de 1916 dizia para nós mulheres que em caso de separação eu não podia pedir a guarda dos meus filhos. Mas nós não podemos deixar de falar que uma das leis que foi um marco para todas nós mulheres e um grande avanço na proteção de todas nós foi a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que agora, recentemente, no mês de agosto, ela fez 16 anos de vigência. Essa lei que veio para mudar paradigmas, mudar consciência e dizer para todas nós mulheres que nós não necessitamos e não precisamos e não merecemos mais viver sob o jugo da violência. E o que nós queremos, o que eu quero, o que todos os homens e todas as mulheres querem, é que vivamos em paz e em harmonia. Não é? Então, o que eu sei e creio é que homens e mulheres desejam criar nossos filhos e filhas, passando para eles que não é normal bater e não é natural apanhar. Não é? Então, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que também não nos foi dada, o Estado não foi bonzinho em nos dar essa lei. Essa lei também foi construída com muita luta, também com muito sangue, com muito choro de mulheres. Não é? E essa lei, então, veio para nós mulheres como esse divisor de águas.
você, agressor, vai até aqui. Porque se você avançar o sinal, você verdadeiramente será punido pelo crime que cometeu. Mas vamos falar agora como era o tratamento da saúde mental. Num país marcado pela exclusão, pelo preconceito e pela discriminação, os portadores de distúrbios psiquiátricos, vamos dizer assim, sempre foram colocados numa posição de apartação, de discriminação, de afastamento do convívio social. Há um livro recentemente lançado, há poucos anos lançado, e que emblematicamente tem por título O Holocausto Brasileiro. Esse livro está sintetizado, ou ele está focalizado num dos mais famosos, se não o mais famoso manicômio brasileiro, situado em Minas Gerais, na cidade de Barbacena. Ali o tratamento era no mínimo desumano e no máximo homicida. Ainda na Primeira República, a doutora Nise da Silveira, uma das figuras mais extraordinárias representativas das mulheres brasileiras. Doutora Nise era médica, era psiquiatra e é a primeira a assumir uma posição absolutamente revolucionária de humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil. Foto de Nise da Silveira. A alagoana Nise da Silveira foi a única mulher entre 156 alunos da turma da Faculdade de Medicina da Bahia. Em 1933, ela começou a trabalhar como psiquiatra no antigo hospício da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Desde cedo, Nise nunca aceitou as formas agressivas e cruéis de tratamento da época. Em substituição às técnicas que tanto desprezava, como o eletrochoque e a lobotomia, Nise introduziu a terapia ocupacional para tratar os pacientes esquizofrênicos. O tratamento se constituía na utilização do barro e da pintura como forma de expressar o mundo interno e conturbado dos doentes mentais. Diversas imagens das obras pintadas. Professor, e em relação aos rancenianos? Aconteceu no Brasil o mesmo problema que percorre a história humana desde a antiguidade. Os rancenianos sempre foram alvo de preconceito e, sobretudo, de discriminação. Basta ver os relatos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para perceber isso. Na Europa medieval, por exemplo, os rancenianos, quando tinham que se locomover de uma região a outra, levavam amarrado no pescoço um sino que era para anunciar a chegada deles numa determinada localidade. Aqui no Brasil não foi diferente. A hanseníase foi tratado historicamente como um mal contagioso em relação ao qual as pessoas ditas sadias deveriam manter distância. São mais de 200 anos de hanseníase no país. Arthur Custódio, coordenador nacional do Morhan. Pelos navios da Europa, seja ali de Portugal, da França, enfim, todos esses colonizadores que vieram para o Brasil trouxeram a hanseníase que não existia no Brasil. E foi nesse período também que a gente teve que a doença se espalha pelo país afora. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. O Brasil tem uma dívida histórica, Muito se avançou nesses 200 anos da independência, temos 200 anos de hanseníase e muitos anos que o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência da doença e segundo número absoluto de casos. Precisamos não esquecer da hanseníase. Precisamos olhar para a hanseníase e colocar ela na agenda pública, na agenda política, como uma necessidade de avanço da humanidade, acabar com essa doença e olhar para as pessoas. Em julho de 2015, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. O senador Paulo Paim é o autor do Estatuto. Há 200 anos, o Estado não se preocupava com as pessoas com deficiência que viviam à margem da sociedade.
entre 1800 e 1960, tínhamos apenas iniciativas isoladas, com forte visão assistencialista, como a inauguração do Instituto Benjamin Constant para a Educação de Cegos e do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Nesse período, também foi criado em Canoas, aqui onde moro, no Rio Grande do Sul, o Instituto Pestalozzi, e no Rio de Janeiro, a primeira associação dos pais e amigos dos excepcionais. Já nos anos 2000, iniciaram as discussões que culminaram na elaboração da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E me lembro que na aprovação também do Estatuto da Pessoa com Deficiência de nossa autoria. A aprovação do Estatuto foi um marco legal que significou a grande mudança, trazendo um novo olhar às pessoas com deficiência. Em relação aos índios, o que nós temos hoje para os índios comparado com 200 anos atrás? Pois é, não apenas comparado com 200 anos, mas há 500 anos. No início da colonização, houve um processo de dizimação dos nossos índios. E o detalhe é que essa dizimação, essa espécie de genocídio, não é apenas material, não é apenas físico, mas é também espiritual. Diversas o que imagens eu quero de dizer indígenas. com isso? A cultura dos nossos povos, como chamamos hoje originários, era uma cultura diversificada, de grande complexidade e extremamente rica, pois ela foi abafada, ela foi silenciada, num processo similar ao que aconteceu com os africanos que vieram para cá escravizados. Em 1822 foi uma época muito difícil. Lucas Icardi Marubu, universitário e assessor legislativo. Nós já estávamos, né, com direitos restringidos, né, muitos povos já tinham sido dizimados, né. Para se ter noção, nós somos uma diversidade muito grande hoje, mas antigamente era muito maior. Nós tínhamos uma população, né, que é o quádruplo, o sextuplo do que é hoje. Para os povos indígenas, a gente não tem nada do que se comemorar. São 200 anos de independência do Brasil. E nós estamos aqui há mais de 500 anos, há mais de 1.500 anos, né? Nós somos originários daqui. Sempre estivemos aqui. Então é como se fosse uma maneira, né, do Estado apagar a nossa história, né, que vem sendo apagado diariamente. Nós estamos reconquistando esses espaços, né, de luta, então de disputa, né. Essas eleições são históricas porque é o ano em que mais tem candidaturas indígenas no Brasil inteiro. Então isso mostra que estamos querendo ocupar esses espaços de poder. Na academia já ocupamos e vamos ocupar ainda mais. A representatividade hoje no Congresso Nacional envolvendo mulheres, negros e índios, como é que o senhor vê todo mundo junto? Eu diria que a representatividade no Congresso Nacional, envolvendo aí o Senado, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representa o povo de uma forma geral, ainda está muito aquém do que deveria ser. Se nós levarmos em consideração que, pelos dados oficiais, cerca de 52% de nossa população é formado por negros e pardos, ainda temos muito poucos nas duas casas do Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e nas 3 instâncias do Poder Executivo. Costumo dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. E a política é um espaço que requer a participação feminina. Senadora Eliane Quem melhor Nogueira, que a gente PP, Piauí, para debater e-mail, políticas públicas que Eliane tratam Nogueira, diretamente do nosso dia a dia? A presença da mulher no parlamento já contribuiu para aprimorar as leis. Nas últimas décadas, garantimos maior proteção contra vários tipos de violência. Leis trabalhistas mais compatíveis com a nossa dupla jornada, mais igualdade de gênero, entre outras. Acontece que mais conquistas só podem vir com mais participação.
Nós temos uma representatividade ainda pífia, se considerarmos o número de mulheres deste país. Lúcia se Bessa, considerarmos também o número de mulheres e homens eleitores e eleitoras deste país. Além de sermos a maioria no Brasil, além de sermos a maioria de mulheres também aqui no Distrito Federal, somos a maioria dos eleitores do Distrito Federal e deste país. Ora, em sendo assim, o que nós temos hoje de representatividade no Parlamento e aqui especificamente no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, ainda está muito longe de alcançarmos aquilo que desejamos e aquilo que a democracia exige. Porque é impossível falarmos em uma democracia e em um Estado pleno de direito sem a participação daquelas que são a maioria neste país. Eu penso que a nova república, né, esse cenário político construído de 1988, Chaves, após o fim da ditadura da UNB pra cá, e doutor em História. Ela, de certo modo, foi a síntese ali de lutas históricas do povo brasileiro, de setores da sociedade brasileira, indígenas, mulheres, a população de origem africana, preta e negra, no sentido de pressionar esse Estado pelo reconhecimento dos seus direitos, né? E para a construção aqui de um efetivo Estado democrático de direitos. O senhor acha que o Brasil é um país inclusivo? Historicamente, o Brasil é um país excludente. Antônio Barbosa, isso na política, na economia, na sociedade, na cultura. Talvez pela forma como ele foi colonizado, talvez pela forma como há 200 anos ele conseguiu a sua independência e estabeleceu um determinado padrão, um determinado projeto de Estado Nacional, explique o fato de que parcelas majoritárias da nossa população tenham sido sempre colocadas à margem. Os pobres, os pretos, os indígenas, os analfabetos, enfim... Há ainda um longo caminho a ser percorrido para que nós efetivamente democratizemos não só a política, mas a sociedade brasileira. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site da TV no endereço senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. youtube.com/tvsenado. Obrigado pela companhia e até a próxima. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens de manifestações, retratos de escravos africanos e pinturas da independência do Brasil. TV Senado, 2022.